Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos. Vivemos hoje em dia em dias muito difíceis. Religiões radicais estão a correr por todo o mundo e espalhando-se rapidamente, cortando os pescoços e as gargantas de pessoas, com homens suicidas, matando cristãos, e está claro, isto vai causar uma reação mundial, certamente. Por outro lado, vemos guerra na Europa Oriental, vemos guerra na Ucrânia a desenvolver-se com possibilidades de... A mais ao sul vê-se, por exemplo, aviões de passageiros internacionais. A última que eu vi foi que cerca de 11 aviões de passageiros intercontinentais desapareceram na Líbia. Depois, por outro lado, temos doenças, como o vírus da ébola, a dengue, a febre dengue e outras, talvez febre de animais e doenças de animais que estão postas a acontecer. Queridos irmãos, vivemos em tempos difíceis. E certamente devemos orar para que venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra. Queridos irmãos, o reino de Deus há de vir para a terra. E o reino de Deus, que será estabelecido na terra durante a segunda vinda de Jesus Cristo, vai trazer paz a este mundo, que bem precisa. Mas que alegria vai ser quando Jesus Cristo estiver a reinar na terra e houver paz na terra. Queridos irmãos, os dias santos de Deus revelam-nos o plano de salvação de Deus. Queridos irmãos, temos um guia de estudo para vos ajudar a estudarem os dias santos de Deus, pois os dias santos nos demonstram este plano que é a promessa de Deus, uma promessa de esperança para toda a humanidade. Queridos irmãos, é a nossa única, verdadeira esperança. Queridos irmãos, hoje em dia, neste sermão de hoje, eu quero olhar alguns acontecimentos que acontecerão antes da vinda de Cristo. Particularmente, aqueles acontecimentos também que Deus vai trazer ou permitir aqui na terra. E isto tudo em preparação da promessa da vinda de Cristo para estabelecer o reino de Deus na terra, para que, então, vejamos a realização dos dias de festas de Deus. Porque, uma vez mais, para nos dar esperança. Para nos dar esperança. E então nós, quando oramos e quando trabalhamos com força para sermos pessoas que estejamos dignos, que sejamos dignos de sermos contados por Deus entre aqueles que vão escapar. Queridos irmãos, Deus quer nos proteger. Deus está a abrir a você uma oportunidade de ser protegido. E hoje vamos ver essas oportunidades de ser protegido. Porque Deus não quer que você sofra, mas Ele quer que você se arrependa. Como eu tenho dito em sermões prévios e no sermão prévio a este, que dei na semana passada, demonstrei claramente que há sete coisas principais que devemos de estar a observar. Primeiro, os Estados Unidos e a Inglaterra. Segundo, o Israel e o Oriente Médio. Terceiro, a Europa, um desenvolvimento de 10 nações a se estabelecerem na Europa com uma ditadura. Em quarto lugar, vimos que uma quarta coisa para observar é o Reino do Sul. O Reino do Sul, que provavelmente será um tipo de um Estado Islâmico, não estou a dizer que é o corrente Estado Islâmico,
mas que provavelmente será um tipo de Estado Islâmico, que talvez o corrente Estado seja embriónico para um outro, que vai trazer uma oposição religiosa. Uma oposição religiosa. E o quinto ponto para observar é a religião. E durante esta semana passada, um dos irmãos me apontou a um acontecimento interessante que um dos ex-primeiros-ministros de Israel se aproximou ao Papa e disse que ele estava numa posição ideal para estabelecer, digamos, uma ONU de religiões. E, queridos irmãos, isso bate muito certo com algumas profecias bíblicas de que haverá uma religião que a Bíblia se chama a mulher, que monta a besta, que será uma religião centralizada europeia, que vai montar essa besta, que será um grupo de nações europeias e que afetarão o mundo inteiro. Por isso, a quinta coisa a observar é a religião e, como eu disse, seria talvez a preeminência durante os anos que se seguem do Papa e o aparecimento do que a Bíblia se refere como o falso profeta ou o anticristo. O sexto ponto que eu tenho referido é que temos que observar a Igreja de Deus, porque a Igreja de Deus vai pregar o Evangelho do Reino de Deus ao mundo inteiro como um testemunho, e então virá o fim, como lemos em Mateus 24:14. E, finalmente, devemos estar a olhar ao sétimo ponto, que é o declínio da moralidade. O declínio da moralidade neste mundo. Isto se representa acerca de coisas que vemos hoje em dia, a aceitação de falta de moralidade, casamentos entre homens e homens, ou entre mulheres e mulheres, má condução nas coisas sexuais das pessoas, paixões desse género, falta de moralidade em vários pontos. Queridos irmãos, exatamente como todas estas coisas se encaixarão, exatamente não sabemos todos os detalhes. Sabemos, digamos assim, as pedras principais. As pedras principais. Mas conforme as coisas se desenvolvam nos anos à frente, vão ficar mais claras. E então veremos como estas coisas se encaixam para cumprir a profecia. Nós, está claro, precisamos ter muito cuidado de não declarar que será daqui a tantos anos, seja, por exemplo, 5, 10, 15, 20, 30, seja que anos. Não podemos estar a declarar, mas sabemos que está muito perto. Sabemos que está muito perto. Por outro lado, quando disse não sabemos os detalhes todos, mas sabemos as pedras principais. Por isso temos que olhar para a Bíblia, estudar da nossa própria Bíblia e ver quais são as peças principais que se estão a desenrolar neste, digamos assim, palco de acontecimentos mundiais que foram profetizados. O apóstolo João recebeu através de Jesus Cristo o livro da Apocalipse. E no livro do Apocalipse, várias sequências e acontecimentos são revelados a nós. E nós temos um guia de estudo para você estudar o livro do Apocalipse com a ajuda do nosso guia de estudo para o guiar a estudar o livro do Apocalipse. Porque nesse livro do Apocalipse dá-se umas certas sequências. Primeiro, o livro
estava fechado com 7 selos. E os primeiros 4 selos, conforme são abertos, representam os 4 cavaleiros, que são descritos em paralelo em Mateus 24, versículos 5 a 7, representando região falsa, que causará guerras, depois guerras por si próprios, que é o cavalo vermelho, e depois haverá falta de comida e fomes, que é o cavalo pálido, e depois vai haver pragas e doenças, que é o 4º cavalo. Queridos irmãos, isto é profetizado. E o livro da Apocalipse descreve estes 4 cavaleiros. Em Apocalipse, vejam comigo se faz favor, virem para o livro de Apocalipse, capítulo 6, e aí descreve, no capítulo 6, no versículo 2, o cavalo branco, como eu disse, que representa esta religião falsa. O 2º selo, no versículo 3 e 4, que representa o cavalo vermelho, que representa guerras. O 3º selo, que representa um cavalo preto, que representa a fome. E o 4º selo, que é o cavalo amarelo, que representa estas doenças que se seguirão. Queridos irmãos, vemos estes 4 cavalos a cavalgar. Eles cavalgam em paralelo, porque uma coisa afeta a outra, e têm estado a cavalgar há centenas de anos. Mas cada vez que estão a cavalgar com mais força, até chegarmos à crise do fim. Depois, o que vemos é o que descreve Jesus Cristo escreveu em Mateus 24, versículo 9 a 14. Mateus 24, versículo 9 a 14. Mateus 24, versículo 9 a 14. Que diz assim: depois serei atribulados e vos matarão. Por serem cristãos, haverá alguns cristãos que serão atribulados e serão matados, serão assassinados. Os cristãos serão odiados de todas as nações por causa do meu nome, por causa de sermos cristãos. Vai haver um ódio contra cristãos de todas as nações. Isto está-se a ver já hoje em dia. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Queridos irmãos, isto está a acontecer. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Queridos irmãos, isto está a acontecer. Consequentemente, vê-se pessoas a dizerem: olha, vejam, por exemplo, as 4 luas de sangue, ou vem o calendário de Maia, ou coisas assim. Vêm pessoas com várias, digamos assim, profecias. E por isso diz falsos profetas, que enganarão a muitos. E depois diz assim: e por se multiplicar a iniquidade. Queridos irmãos, a iniquidade está multiplicada hoje em dia no mundo. Vê-se os problemas neste mundo, vê-se estas dificuldades que existem, dificuldades nestas situações, e que Jesus Cristo adiciona também aqui, quando diz acerca destas coisas que acontecem, também fala de terremotos e de coisas afetando o tempo, chuvas de um lado e secas no outro e coisas assim. Isto tudo está a acontecer. E, queridos irmãos, isto está a causar situações em que vai haver falta de comida e crises deste género. E então, isto continuando a aumentar, o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos se esfriará. Mas diz no versículo 13: aquele, porém, que perseverar até ao fim será salvo. Aquele que perseverar até ao fim
talvez seja salvo? Não. Será salvo. Será salvo. Não é uma questão de dúvidas, não é uma questão de talvez, é uma garantia. Por isso é que eu digo, há uma esperança, queridos irmãos, que precisamos de perseverar até ao fim. E seremos salvos. Seremos salvos. E depois diz no versículo 14, e será pregado este evangelho do reino. Este evangelho do reino está a ser pregado hoje em dia. Esta é a obra da Igreja de Deus Unida. Estamos a pregar o evangelho do reino de Deus em todas as línguas, tal como este sermão que está a ser ouvido em português à volta do mundo, entre aqueles que são portugueses. Podem ouvir este sermão. Está a ser pregado como uma testemunha no mundo inteiro. Está a ser pregado em outras línguas, além do português, como um testemunho ao mundo. Queridos irmãos, então diz assim, virá o fim. Quando? Quando conseguirmos pregar o evangelho do reino à volta do mundo, como um testemunho, até ao nível, até a quantidade que Deus decide, então virá o fim. Por isso é muito importante, entre as 7 coisas que eu disse para observarem a Igreja de Deus, além das outras coisas que eu disse, as religiões do mundo, os reis, os vários governos, o Oriente Médio, essas coisas todas que eu me ensinei, essas 7 coisas. Mas uma delas que é importante é a Igreja de Deus. É para ver a Igreja de Deus a pregar o Evangelho do Reino de Deus à volta do mundo. Como um testemunho, que é o que nós estamos a fazer. Então virá o fim. Queridos irmãos, é nesta situação em que nos encontramos agora. Porquê? Porquê é que virá ao fim? Porque existe um diabo que nos odeia. Existe um diabo que continua a ir ao céu, a acusar-nos de dia e noite, como lemos em Apocalipse 12. Vejam comigo, se faz favor, Apocalipse 12. Apocalipse 12, versículo 7. Diz assim, viu-se um grande sinal, houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, isto é, os demónios. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo, que engana o mundo todo, o sedutor do mundo todo, que foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos, que nós chamamos demónios. Queridos irmãos, Satanás vai ser atirado para a terra. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. O acusador, o que nos está a acusar, vai ser atirado do céu. Por isso diz assim, continuando assim no versículo 12, por isso festejai aos céus, e vós que neles habitais, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que tem pouco tempo, sabendo que pouco tempo resta. Queridos irmãos, Satanás será expulso do céu. Algumas pessoas perguntam, mas não foi isso que aconteceu já no passado, porque diz que Jesus Cristo viu Satanás a cair para a terra? Sim, isso é verdade. Isso lê-se também
Em Apocalipse 12, no versículo 4, diz: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, isto é, dos anjos, os quais lançou para a terra. Mas isso aconteceu antes de Cristo. Aliás, aconteceu antes da criação do Adão e Eva. Pois o diabo já estava na terra como um inimigo, como um adversário, para enganar o Adão e a Eva. Mas estamos a falar aqui, a partir do versículo 7, digamos assim, uma segunda guerra, uma segunda batalha, uma segunda vez, que ele vai ser atirado para a terra, mas desta vez, permanentemente. Desta vez, permanentemente. Queridos irmãos, então, quando ele vai ser atirado para a terra, ele vai ter grande cólera, como lemos no versículo 12. Grande cólera. Sabendo que já tem pouco tempo. Ele vai ter grande ira. É a ira de Satanás. É o período da ira de Satanás. E o que é a ira de Satanás? É a grande tribulação que vem. É a grande tribulação que vem. Queridos irmãos, então continuando em Mateus 24. Mateus 24. Versículo 15. Mateus 24. Versículo 15. Diz assim: quando, pois, vires o abominável da desolação, está a abominação de desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Aqui vê-se que é um período para fugir. E depois no versículo 21 diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação. Haverá grande tribulação. A razão porque alguns vão fugir é que vão ser protegidos. Membros da Igreja de Deus que são legais vão ser protegidos. Você pode ser protegido. Há esperança aqui. Desde que você seja contado entre aqueles que são dignos para serem protegidos, para escapar. Vejam em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículo 36. Vigiai, pois, a todo tempo orando, para que sejam dignos, como diz na Almeida Corrigida e Fiel e na Almeida Revista Atualizada, havidos por dignos, para que possam escapar de todas as coisas que têm de suceder. Para que possam escapar. Deus dá esperança àqueles que são obedientes a Ele. E que estavam prontos, que não estavam a dormir, que estavam prontos. E Ele os protegerá. Quem são esses? Quem são esses? Esses são os que são descritos no Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14 está a falar das primícias para Deus, aquelas primícias, e ao fim ou lá para o meio desse capítulo, digamos assim, diz assim: aqui está a perseverança dos santos. A perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo. Têm fé em Cristo e têm a fé de Cristo. Mas como se vê, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus. Queridos irmãos, entre os mandamentos de Deus, temos o sábado. O sábado semanal, e temos também os sábados anuais, que representam o plano de salvação para Deus, que ao fim de contas o sábado semanal aponta para os sábados anuais também. Queridos irmãos, temos que estar a guardar, a obedecer e acreditar em Cristo. Temos que guardar os mandamentos e ter fé em Cristo. Quais são os mandamentos? São os 10 mandamentos, que inclui o sábado, de pôr do sol
à sexta-feira até ao pôr do sol ao domingo. Não façam desculpas para desobedecer a Deus. Temos que obedecer a lei do sábado. Está claro que é difícil, em certos países, mais difícil que outros. Porquê? Porque existe já, e tem havido há muitos anos, já, a marca da besta. A marca da besta, que é encorajar as pessoas, no mundo hoje, mas será no futuro, forçar as pessoas a guardarem o domingo em vez do sábado. E por isso, se não guardarem domingo, não vão poder ter um emprego, e se não têm um emprego, não vão ter possibilidade de ganhar dinheiro, e porque não terão possibilidade de ganhar dinheiro, não poderão comer e beber. Não poderão comprar coisas, porque não têm dinheiro. Queridos irmãos, a marca da besta não é uma chip num braço, ou numa mão, ou coisa assim. Isso é ilógico. É completamente ilógico de ser uma chip. Imaginem ter que pôr em milhões de pessoas, bilhões de pessoas à volta do mundo, fabricar e fazer operações para pôr uma chip dentro de pessoas, bilhões de pessoas, e depois ter equipamento em todos os locais onde podem fazer compras e vender, que consigam ler essa chip à volta do mundo. Claramente ilógico. Mas está claro, é uma ilusão, uma decepção de Satanás. Porque as pessoas pensam, eu não vou ter um chip, e porque não tenho um chip, não tenho a marca da besta. Por outro lado, guardam domingo. E por isso estão enganados. E têm a marca da besta. Queridos irmãos, precisamos de guardar os mandamentos da lei de Deus. E o sinal da obediência a Deus, que está na nossa testa, que é na maneira de pensar, e na nossa mão, que é como trabalhamos, é o sábado. É o sinal de Deus. Queridos irmãos, é o sinal de que somos o povo de Deus. O sábado. Por outro lado, o povo de Satanás é marcado com uma marca do domingo. Queridos irmãos, muitas pessoas não acreditam nisto, não têm que acreditar, mas a verdade é que é verdade. E a Bíblia diz: vigiai e orai para que sejam dignos, que sejam entre aqueles que serão protegidos. E depois diz, a perseverança, a paciência da perseverança dos santos é daqueles que obedecem às leis de Deus. As leis de Deus são 10 mandamentos. E o sinal desses 10 mandamentos, o mandamento que é sinal, é o sábado semanal e os sábados anuais, que nos dão a esperança da salvação. Porque nos demonstram o plano de salvação de Deus. Queridos irmãos, precisamos de obedecer. Vemos que vai chegar a um ponto, nesta crise de coisas a se desenvolver, que chegaremos a um ponto em que Satanás vai ser expulso do céu e vai tentar perseguir a Igreja de Deus, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e que têm a fé de Cristo. Quando isso acontece, o sinal disso é a abominação de desolação. Vejam comigo, se faz favor, em Daniel 12. Daniel 12. Daniel 12. Versículo 11. Diz assim: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, sim, vai haver um sacrifício estabelecido
em Israel. É bem possível que seja só um altar, mas outras escrituras falam também de que haverá digamos assim, um santuário lá, uma certa construção, talvez mesmo um templo. Hoje em dia, com os métodos de construção, podem construir um templo muito rapidamente. Queridos irmãos, diz aqui no versículo 11, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. 3 anos e meio, mais um mês. Como lemos em Mateus 24, versículo 21. Diz que vai haver uma grande tribulação nessa altura. Mas no versículo 15 diz, quando vires a abominação desoladora de que o profeta Daniel falou. Está aqui. Fujam. Fujam. É uma oportunidade que Deus dá aos seus seguidores de escaparem. Eu cobri isto em um bocado mais de detalhe no sermão prévio. Mas, continuando então a ler, vejam então no Daniel capítulo 11, versículo 31. Diz assim, falando acerca da abominação desoladora, diz assim, dele serão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Estabelecendo a abominação desoladora. Vimos que a contagem já começou. Diabo sabe que tem pouco tempo. E a contagem começou que faltam 1290 dias. O que vamos ver então é o que a Bíblia chama, no Apocalipse 17, da mulher que monta a besta. A mulher representando, digamos assim, este falso profeta, ou anticristo, e a besta que representando este poder militar, económico, poder europeu de 10 nações. Eu dei um sermão há umas semanas ou meses atrás acerca da besta, a explicar quem é a besta. E por isso, queridos irmãos, vê-se aqui que estas forças sairão e profanarão o santuário. Ora, sabemos na história que isto aconteceu durante o período de Antíoco Epifânio. Mas as profecias são duplas. As profecias são duplas. E são duplas porque Jesus Cristo profetizou, quando disse em Mateus 24, quando virem que isto vai acontecer. Por isso, ainda é futuro. Então, o que acontece é que uma parte da igreja fugirá. Escapará. Vejam no Apocalipse 12. Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, versículo 14, diz assim, começar a ler o versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, isto é, a igreja de Deus, que dera à luz o filho varão. Significado duplo aqui, a mulher, que era a igreja, mas também simbolizada a mãe de Jesus, mas que representa agora a igreja do Novo Testamento. E foram dadas à mulher, a igreja do Novo Testamento, a igreja de Deus, as 2 asas da grande águia para que voasse até o deserto ao seu lugar, para fugir, para escapar. Por isso é que lemos em Lucas 21, vigiai e orai para que possam escapar, para que possam contados como dignos para escapar. E diz assim,
diz assim, as duas mulheres, duas asas de grande águia, para que voasse até o deserto, até o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, que é um ano, tempos representando 2 anos, por isso 1 mais 2 faz 3 anos, e metade de um tempo, que é meio ano, 3 anos e meio. Fora da vista da serpente. Fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou a sua boca atrás da mulher. Água. Isto é um exército, uma força militar. Como um rio, a fim de trazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Houve, digamos assim, uma abertura na terra. A tropa caiu dentro deste buraco e a terra, então, fechou-se. E vê-se, então, que irou-se o dragão. A ira de Satanás. Ele vem para a terra com grande ira. Irou-se o dragão. Contra a mulher. Isto é contra a Igreja de Deus. E foi pelejar com o resto da Igreja de Deus. Aqueles outros que não foram levados ou protegidos. Porquê? Porque estavam meio a dormir. É como a parábola das 10 virgens. 5 estavam prontas e outros 5 não estavam. E então, esses não estavam prontas. Foram entre aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, sim, mas simplesmente estavam a dormir. Não estavam preparados. Não estavam perto de Deus. Queridos irmãos, por isso é que diz, vigiai e orai para que sejam considerados entre os dignos para escaparem. Você pode escapar, mas precisa estar a vigiar e orar. Vigiar o quê? Não é só vigiar as coisas, as situações políticas do mundo. Sim, isso ajuda para você estar acordado e ver que as coisas estão cada vez mais próximo, mas, como digo, as profecias são sempre duplas. Precisamos estar a vigiar a obra de Deus dentro de nós. Isto é, a obra do Espírito Santo a trabalhar em nós e nós a mudarmos e sermos melhores pessoas. Isto é o que precisamos de estar a fazer. De estar a vigiar. Sim, a vigiar, de estar a fazer a obra de Deus, mas a obra de Deus tem 2 componentes. Um é pregar o Evangelho e o outro é preparar o povo. Sim, precisamos estar a pregar o Evangelho, mas precisamos estar a ser preparados. Individualmente. Individualmente. Isto é a nossa obra individual. Queridos irmãos, Deus vai proteger alguns membros da Igreja. Você pode ser protegido. Veja, por exemplo, aqui Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 a 11. Capítulo 3, versículo 7 a 11, que é a carta à Igreja de Filadélfia. Queridos irmãos, não está aqui a falar acerca de uma organização que se chama Filadélfia, está aqui a falar de uma atitude, de uma maneira de sermos. Por isso é que diz, vigiai para que sejam dignos. Não é para pertencerem a este grupo, que se chama Filadélfia, mas é para sermos dignos. Estarmos prontos para sermos dignos. E diz assim ao anjo da Igreja de Filadélfia, aqueles que têm esta atitude, este espírito de amor fraternal, de um para com os outros. Diz assim, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e nem fechará, e que fecha que ninguém abrirá. Tem a chave do reino de Deus, para irmos para o reino de Deus. Ele é que tem a chave para nos proteger. Conhece as tuas obras. Queridos irmãos, Jesus Cristo conhece o teu coração e o meu coração. Conhece as vossas obras. Você está a fazer as obras de Deus?
Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Queridos irmãos, temos uma porta aberta para pregar o Evangelho. Temos uma oportunidade agora para usarmos o Espírito de Deus, para nos mudarmos a nós próprios, para sermos melhores pessoas. Tens pouca força? Queridos irmãos, a Igreja de Deus Unida tem pouca força. É um rebanho pequenino. Temos muito pouca força neste mundo. Mas guardamos a palavra de Deus. Estamos a pregar o Evangelho do Reino de Deus. Estamos a dizer a vocês que precisam de mudar a vossa maneira de viver, a nossa maneira interna de como ser. E por isso diz: guardaste a minha palavra. A palavra. Não é ideias desta pessoa ou daquela pessoa, é a palavra de Jesus Cristo. E não negaste o meu nome. Qual é o nome dele? O nome de Jesus Cristo. Temos o testemunho de Jesus Cristo e a fé de Cristo. E guardamos os mandamentos. Então aqui as duas coisas. Guardar, obedecer aos 10 mandamentos, que inclui os sábados, semanais e anuais, os dias santos de Deus. Você guarda? Ou simplesmente diz que guarda, mas não guarda? Você tem que guardar. Tem que guardar. A sua vida vai ser afetada por causa disso. A sua proteção, se você vai protegido ou não, se você vai ser salvo dos dias à frente ou não, depende disso. Depende se você tem a marca da besta ou não. E não negaste o teu nome. E farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, que são da igreja do diabo, desses que assim mesmo se declaram judeus, esses que se declaram que são verdadeiros cristãos e não são. Queridos irmãos, há várias pessoas que se declaram que são verdadeiros cristãos e não são, mas são da sinagoga do diabo. Porque estão a mentir. Estão a mentir. Eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés e conhecer o que eu temei. Versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Temos que perseverar até ao fim, pregar o Evangelho do Reino de Deus ao mundo como um testemunho, e então o fim virá. Temos que perseverar até ao fim. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Também eu, então, te guardarei da grande tribulação que há de vir ao mundo inteiro. Para experimentar, isto era para provar os que vivem no mundo. Venho sem demora, diz Cristo. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Não sigas a homens, continua a obedecer a Deus. Olha para Cristo. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu nome, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isto está a significar que não é que você está neste grupo ou naquele grupo. O que está a dizer é que vocês precisam de ter cuidado, que tenham esta atitude de Filadélfia. Uma atitude
de amor para o próximo. Fazer a obra de Deus. Pregar o Evangelho. E manter-se fiel até ao fim. Queridos irmãos, vemos aqui que não vai ser a sua escolha. Não vai ser a sua decisão. Porque você tem que ser considerado digno. E por isso, parte da igreja será protegida. Você pode ser protegido. Como Deus fará isso, não sabemos. Talvez mande uns anjos para nos proteger, para nos tirar e levar para outro sítio na terra, onde poderemos daí fugir da cara da serpente. O resto da igreja de Deus vai ter que ser perseguida. Para ser perseguida, vai então haver um ataque para a destruição das nações e das democracias deste mundo. Isso acontecerá durante um período de 30 dias, como podem ler em Oséias capítulo 5, versículos 3 a 7. E então depois, entretanto, em paralelo, as duas testemunhas pregarão, começam a pregação delas, como leem em Apocalipse 11, versículos 3 a 6. Porquê? Porque a igreja parou de funcionar. A igreja parou de funcionar. E a única maneira de continuar o aviso de Deus ao mundo será pelas duas testemunhas. Isso será o começo da grande tribulação. Falámos que há 4 cavalos. São 4 selos. O 5º selo é a grande tribulação. O 5º selo é a grande tribulação, que é marcada pelo aparecimento da grande, o aparecimento da abominação de desolação. Queridos irmãos, depois, o que se vê a seguir é que o resto dos membros da igreja vão ser perseguidos. Isso é o que se vê na Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Com licença aqui, para ver quanto tempo é que tenho. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Diz assim: Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Vai então atacar o resto da igreja. Queridos irmãos, quando isto acontece, é paralelo ao que se vê em Daniel capítulo 12. Vejam comigo, se faz favor, Daniel capítulo 12. Daniel 12, versículo 6, ao fim do versículo 6 e 7, diz assim: Está aqui no tempo do fim, e disse um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Quando é que isto vai acontecer? E versículo 7. Ouvi um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria
depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isto tudo aconteceria ao fim de 3 anos e meio. A vinda de Cristo se aproximará e vemos uma contagem de 3 anos e meio. Vimos que a tribulação é por 3 anos e meio. Isto acontecerá por 3 anos e meio. E esses 3 anos e meio, essa contagem começa e ao fim desse período, quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Durante esse período, o poder do povo santo será completamente destruído. Queridos irmãos, isto representa que as nações israelitas, que representam os Estados Unidos, a Inglaterra, a nação de Israel hoje em dia, que são judeus, e isso é físico, e espiritualmente a Igreja de Deus, o poder em pregar será completamente destruído. Versículo 8. Eu vi, porém, não entendi. Então eu disse, Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Queridos irmãos, conforme os dias avançam, estas coisas tornam-se mais claras e mais entendíveis. E por isso é que vemos que esta grande tribulação continua e aumentará e depois será parada, porque a ira de Satanás está parada, como vem em Mateus 24. Em Mateus 24, versículo 21 e 22, diz assim, nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. E não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Tais dias serão abreviados, porque aqueles escolhidos, aqueles que estão se arrependerem, aqueles que viverão durante o milénio, para haver vida ainda durante o milénio, esse período será abreviado para haver pessoas a sobreviverem, para entrarem no milénio. Queridos irmãos, vê-se várias coisas que acontecerão durante esse período. Mas depois da grande tribulação, temos o 6º selo. Vimos que temos os 4 cavalos, primeiro 4 selos, o 5º selo é a grande tribulação, a ira de Satanás, que é o 5º selo, e depois temos o 6º selo. E o 6º selo são sinais celestes que significam a intervenção de Deus para parar a grande tribulação e começar a intervenção de Deus neste mundo. É o sinal de Deus a dizer que já chega e que Ele vai intervenir agora. É o sinal, é o período da ira de Deus. Apocalipse 6, Apocalipse capítulo 6, versículo 12 a 17, diz assim, Apocalipse 6, versículo 12 a 17, isto é o 6º selo, abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram para a terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se reenrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Queridos irmãos, imaginem um terremoto e coisas a acontecerem, que todos os montes e todas as ilhas serão movidas. Imaginem os tsunamis e as coisas terríveis que acontecerão. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e tudo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do
Cordeiro. A ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, da ira de Deus, do Pai e do Cordeiro. E quem é que pode suster-se? Quem é que pode suster-se? Queridos irmãos, depois disso, segue-se o dia do Senhor. O dia do Senhor, o dia do Cordeiro. Jesus Cristo é o Senhor, é o Cordeiro. É o dia do Senhor que segue depois dos sinais, que é o 6º selo. Vejam em Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, versículo 31 e 32. Joel, capítulo 2, versículo 31 e 32, diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Isto é, sinais celestes são antes do dia do Senhor. O dia do Senhor, então, é o 7º selo. Este 7º selo, que é o último selo deste livro do Apocalipse, que vocês podem estudar com a ajuda deste guia para entenderem melhor. Este 7º selo é o dia do Senhor, que a Bíblia descreve que há 7 trombetas. Mas vejam aqui no versículo 32 de Joel 2: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Queridos irmãos, vai haver mais outro período de proteção. Mais um segundo período de proteção. O primeiro período de proteção foi a Igreja de Deus inicialmente, antes da grande tribulação. Agora, da grande tribulação saem várias pessoas, tornaram-se convertidas e serão protegidas, serão seladas com um selo. Porque diz assim: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra salvo aqui vem da palavra hebraica, molet, que é traduzida várias vezes como escapar e outras vezes como protegidos. Protegidos. Queridos irmãos, antes de Jesus Cristo intervenir através do dia do Senhor e dos castigos das 7 trombetas, ele protege uma grande grupo de pessoas. Vejam aqui em Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. Vê-se aí primeiro que haverá 144 mil pessoas israelitas. E depois leem no versículo 9 uma grande multidão de outras pessoas não israelitas, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono de Deus, vestidos de vestiduras brancas. Isto é, que se arrependem e que têm direito a apresentar com vestidos brancos, isto é, perdoados, perante o trono de Deus, como você e eu, uma vez que nos arrependemos e somos batizados, temos direito de nos apresentar durante o trono de Deus quando oramos e estar em pé perante Ele. Queridos irmãos, estas pessoas vão ser seladas. Vê-se aqui no versículo 13, diz assim: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se veem de vestidas brancas, quem são e de onde vieram? Versículo 14: respondi-lhe, meu senhor, tu sabes? E ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Estes passaram pela grande tribulação, se arrependeram, foram batizados, receberam o Espírito Santo de Deus e agora vão ser selados para não sofrerem os sofrimentos das 7 trombetas. Vejam aqui no versículo 16, diz assim: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pessoas dizem: então não são pessoas físicas. Isso é uma assunção. Isso é uma conclusão que pode ser errada. Porque vejam ou estudem
se me lembro corretamente, é Isaías 49. Isaías 49, versículo 10 a 12. Bem, vejamos aí, Isaías 49. Isaías 49. Isaías 49, versículo 10 a 12. Diz assim: não terão fome nem sede, a calma nem o sol os afligirá. Muito semelhante ao que lemos aqui em Apocalipse, da grande multidão que foi protegida. Porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Transformarei todos os seus montes em caminhos, as minhas veredas serão salteadas. Eis que estes virão de longe, e aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sínia, vêm da Europa e de outros territórios. Para quê? Para a terra de Israel, durante o milénio, para começarem a serem povos durante o começo do milénio. Povos, aqueles com que Deus vai trabalhar primeiro, com que Jesus Cristo vai trabalhar primeiro no milénio. Por isso, esta grande multidão não tem que ser necessariamente pessoas que vão ser ressuscitadas. Estou a dar uma possibilidade aqui. Muitos dos detalhes serão entendidos quando chegarmos mais perto desse tempo. Mas estou a dizer que haverá uma selagem de pessoas para não serem afetadas pelos castigos das 7 trombetas, que serão grandes. Mas, uma vez mais, vemos aqui o plano de salvação de Deus que lemos há pouco lemos aqui em Isaías 49, que diz assim, e lemos desculpe, deixe-me cá ver de novo, aqui em Joel 2, versículo 32. Joel 2, 32, que serão salvos, serão protegidos. E por isso há uma esperança, queridos irmãos. Há muitas coisas tristes a acontecer. Você precisa se arrepender agora para poder ser protegido. Mas haverá ainda as pessoas que não se arrependam, que só se arrependerão durante a grande tribulação. Essas pessoas vão ser protegidas dos castigos ou da ira do Senhor, do dia do Senhor, durante o 7º selo, que são as 7 trombetas, serão protegidas. Alguns talvez tenham morrido durante a grande tribulação, que serão ressuscitados. Outros que estão a viver, Deus sabe quem, mas Paulo disse, aqueles que estão a viver serão transformados quando Cristo vier. Deus sabe quais deles é que serão, mas a última trombeta, a 7ª trombeta, é quando Jesus Cristo voltará. A ressurreição acontecerá. Jesus Cristo vem para o Monte das Oliveiras, como lemos em Zacarias 14, e trará paz à terra. Os dias santos de Deus depois serão cumpridos, que representa o dia das trombetas, o dia do Senhor, a vinda de Cristo, o dia de expiação, que representa quando Satanás será expulso até da terra. E a festa das trombetas, que representa o reino milenial de Jesus Cristo na terra, trazendo paz a esta terra e fazendo um paraíso desta terra. E depois o 8º dia, que representa o dia do juízo final, que será um período de anos durante o qual haverá uma segunda ressurreição, como lemos em Ezequiel 37, Mateus 11 e Mateus 12, e as pessoas todas viverão juntas e terão uma oportunidade de viver e de arrepender e de aprender o caminho de Jesus Cristo, de serem batizadas e de vencerem as fraquezas da carne e de fazerem paz, reconciliar nas famílias. Isso vai demorar tempo e vai haver esse período de julgamento em que isso acontecerá, que é simbolizado pelo 8º dia, isto é, este plano
de salvação de Deus que é representado pelos dias santos de Deus. Queridos irmãos, o que é que você e eu precisamos de fazer? Nós precisamos de obedecer a Deus, às suas leis, incluindo particularmente aos sábados, semanais e anuais. Nós temos que acreditar em Deus, que Ele é o nosso Salvador. Ele quer nos salvar e precisamos ter confiança nele. E precisamos estar a fazer a obra de Deus, que seja, digamos assim, de proclamar o Evangelho de Deus e trabalhar em nós próprios para sermos melhores pessoas, para sermos um novo eu, para pormos uma nova pessoa dentro de nós. Precisamos estar acordados. Não devemos estar a dormir, porque os dias são difíceis. Vigiai, queridos irmãos, vigiai, para que sejam contados dignos para escapar estas coisas.